pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando mais um número do programa Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Nesse vídeo, nós vamos continuar a conversar com a pesquisadora Lívia Pérez Milani, do nosso INCT, e pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que é esse programa interinstitucional que une a Unicamp, a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo. Nesse vídeo, vamos enfatizar as relações China, Estados Unidos e América Latina e, é claro, a posição do Brasil diante da competição entre essas duas grandes potências, né? Esses dois gigantes. Com o crescimento da presença da China na parceria comercial e dos investimentos na região, a América Latina se tornou um local de competição mais feroz entre esses dois gigantes que a gente está falando. O governo Trump descreveu as incursões da China como sendo predatórias e reafirmou a famosa doutrina Monroe. E o Biden prometeu restaurar a liderança dos Estados Unidos com a chegada dele. De fato, a China é hoje um parceiro comercial maior do que os Estados Unidos para todas as principais economias latino-americanas, exceto o México e Colômbia, se a gente analisar pelo menos os dados que eu tenho. É também um importante investidor, inicialmente em petróleo e mineração, né, na indústria de petróleo e mineração, e mais recentemente em infraestrutura e manufatura, né, tomando uma posição muito importante que o Brasil ocupava, tendia a ocupar. E os Estados Unidos ainda são importantes, especialmente como investidor privado e pela influência nas instituições financeiras internacionais. Ninguém tem dúvida a respeito disso, né? Mas já não impera mais, né? E os críticos do governo Biden dizem que a falta de definição e agilidade política, essa é uma crítica que ele sofre lá dentro dos Estados Unidos, mas ele sofre também em outros países, né? Em pelo menos uma dezena de postos na América Latina, essas críticas costumam apontar, estaria, né, vazia, né? Então são postos que não foram preenchidos, né, por embaixadores mesmo. Tem representantes, tem adidos, mas você não vê ali os cargos sendo ocupados por um alto escalão, né, um nome aí de peso político bastante importante. Então, isso estaria dando margem de vantagem diplomática para a China na região da América Latina. E até mesmo a Europa estaria avançando em detrimento dos interesses econômicos dos Estados Unidos, por exemplo, com os acordos de comércio e cooperação, como o acordo celebrado com o Mercosul, ainda não aprovado e ratificado, e aí vale aqui também abrir um parênteses para dizer que essa não aprovação é atribuída, a não aprovação desse acordo é atribuída à política ambiental de Bolsonaro, né? Essa política destrutiva. Mas, voltando aqui, então, a falar de Trump, ele sugeriu que os países latino-americanos teriam que escolher entre os Estados Unidos e a China. E esse acordo que eu já comentei aqui, né, esse acordo Estados Unidos, México e Canadá, aí, que substituiu o NAFTA, ele inclui cláusulas destinadas a bloquear mesmo o comércio e o investimento chinês, né, entre esses países. Então, Lívia, eu trazendo essas questões aqui mais de cunho econômico, como que você caracterizaria a atuação dos governos dos Estados Unidos nesse contexto, né, de competição com a China, né, esse avanço da China, essa presença bastante ostensiva da China na região? Muito obrigada pela pergunta, Neuza. Acho que existem várias reflexões possíveis a partir do que você apresentou. É um tema bastante instigante e bastante importante. Então, eu vou começar
Primeiro, antes de entrar de fato na resposta à sua pergunta, eu queria fazer uma contextualização histórica. Então, dizer que, historicamente, é um padrão que os Estados Unidos tentem se contrapor à presença de outras potências na América Latina. Então, isso retoma a doutrina Monroe. Isso é uma constante da política externa dos Estados Unidos que, quando outra potência de outras latitudes começa a ter relações mais intensas com os países da América Latina, seja de um ponto de vista comercial, seja de um ponto de vista de investimentos, e principalmente quando existe algo mais estratégico envolvido, há uma tendência de reação dos Estados Unidos. Então, para citar uma referência importante, existe um livro de um autor que se chama Peter Smith. Esse livro se chama Talons of the Eagle, e ele faz uma história, ele reconstrói a história das relações entre Estados Unidos e América Latina. E um dos principais eixos que ele usa para fazer essa reconstrução é exatamente essa tentativa dos Estados Unidos de conter o avanço ou a presença de potências externas, de potências de outras potências que não os próprios Estados Unidos. E o interessante é que o Peter Smith ele também mostra como a tentativa de formar parcerias com outras potências ou de aumentar as relações com outros países importantes no cenário internacional, foi, por outro lado, um mecanismo importante para a América Latina no sentido de tentar diminuir ou de tentar, enfim, pelo menos matizar a dependência com relação aos Estados Unidos. Então, é uma forma da América Latina fazer frente, ou pelo menos matizar os efeitos da hegemonia estadunidense na América Latina. Então, essas são constantes históricas que vão se apresentar novamente no período contemporâneo. Não é nenhuma grande novidade, então, que os Estados Unidos tentem reagir à China. Na verdade, talvez isso seja o esperado. A gente teria uma visão, talvez seria inovador se os Estados Unidos não buscassem, não tentassem reagir à presença da China na América Latina. Então, essa é uma primeira contextualização mesmo do ponto de vista histórico. E também, do ponto de vista das prioridades, acho que é importante fazer uma consideração, até pelo que você colocou das últimas presidências. Eu concordo com você, a América Latina não foi uma prioridade para os governos Bush, não foi uma prioridade durante os mandatos do Obama, e não me parece que seja uma prioridade agora. Inclusive, se a gente pega a última Estratégia Nacional de Defesa, ou os documentos, ainda não foi lançada uma estratégia de segurança pelo governo Biden, mas já foram lançados alguns documentos interinos, alguns documentos provisórios. E nesses documentos já fica muito claro que a prioridade dos Estados Unidos está muito bem definida, e essa prioridade é o que eles chamam de Indo-Pacífico, que outras pessoas vão preferir chamar de Ásia-Pacífico, mas enfim. A prioridade deles, então, é o Pacífico, é a Ásia, e são regiões, na verdade, mais próximas à China. Conter a China é a grande prioridade, mas eles entendem que a China tem avançado mais, ou que esse avanço da China é mais relevante e tem mais consequências estratégicas para os Estados Unidos nessas regiões do que na América Latina. Mas, apesar disso, eu vejo que existe uma discussão importante sobre a América Latina. Então, talvez isso não fique no primeiro plano, isso não está no primeiro plano. E essa é uma ressalva que eu acho bastante importante de ser feita, porque quando a gente começa a falar sobre China, Estados Unidos e América Latina, parece que a América Latina é prioritária, na verdade ela não é. Mas o fato dela não ser prioritária não significa que ela não seja importante e também não significa que não existam políticas para a América Latina. Então, acho que é um perigo também quando a gente começa a pensar a América Latina não é prioritária, então não vamos estudar o que os Estados Unidos têm pensado sobre a América Latina. Muito pelo contrário, talvez o fato dela não ser prioritária é algo que esconde como os Estados Unidos estão tentando reagir. Então, acho que é importante dizer que não é prioritária, mas que é importante que os Estados Unidos têm reagido. E eu destacaria três maneiras de reação dos Estados Unidos. Uma delas você já comentou, e essa é a retórica mais agressiva. Então, essa tentativa de caracterizar a China como um ator agressivo, como um ator
que seria quase como um novo império. Então, esse foi um termo utilizado durante o período do governo Trump, a ideia de que a América Latina não precisa de novos imperialismos. Ficou até bem famoso o discurso no qual o Rex Tillerson usa esse termo para se referir à presença da China na América Latina. Então, existe essa retórica, essa tentativa de convencer de que os investimentos, o comércio com a China trariam problemas para a América Latina, não seriam tão interessantes, trariam mais desvantagens do que oportunidades para os países da região. Então, desse ponto de vista da narrativa, isso fica bem claro. E existe uma mudança importante com o governo Trump. Então, essa retórica agressiva se inicia durante o governo Trump. Antes disso, existia uma tentativa, inclusive, de negar discursivamente a doutrina Monroe durante o governo Obama. Então, durante o governo Obama, existia uma narrativa que se buscava colocar de forma mais benigna, dizendo que os Estados Unidos não teriam nenhum problema com o comércio entre China e América Latina. Durante o governo Trump, existe essa retórica mais agressiva que permanece durante o governo Biden e que me parece que tende a permanecer ao longo do tempo. Então, existe cada vez mais um consenso interno nos Estados Unidos de perceber a China como uma ameaça, isso tanto do ponto de vista global, mas na América Latina também. Um segundo aspecto no qual existem formas de reação dos Estados Unidos se refere à criação de programas econômicos e à tentativa de promoção de investimentos na região. Então, no nosso vídeo anterior, você mencionou o Clever Carone, a ideia dos Estados Unidos de retomar o protagonismo do Banco Interamericano de Desenvolvimento é parte disso, é parte dessa tentativa de retomar um protagonismo que os Estados Unidos tiveram por muito tempo, do ponto de vista econômico, na América Latina. Eles continuam sendo muito importantes, como você já ressaltou, mas a China tem se destacado cada vez mais. Então, existe essa tentativa de fazer frente a esse destaque chinês, que acontece tanto do ponto de vista do comércio, mas também do ponto de vista dos investimentos, e principalmente dos investimentos em infraestrutura. Mas essa tentativa dos Estados Unidos e esses projetos, então, o primeiro foi o América Cresce, durante o governo Trump, e agora com Biden nós temos o Build Back Better World, e existe uma atenção especial para a América Latina no âmbito desses programas econômicos. Essa não é a minha área especificamente, eu vejo que existe essa tentativa dos Estados Unidos, mas essa não é a minha área. O professor Marcos Cordeiro, que inclusive é pesquisador do INEU, tem desenvolvido um trabalho bastante interessante sobre isso. E as conclusões dele me parece que vão no sentido de que, na verdade, até agora não houve nenhum grande resultado, além do anúncio desses grandes projetos. Então, são programas que têm slogans chamativos, que chamam a atenção, mas, por outro lado, a quantidade de recursos que é destinada à América Latina ainda não é muito grande, ainda não faz uma grande diferença. Então, por isso que eu digo que talvez seja muito mais, nesse aspecto, uma tentativa do que algo concreto. No âmbito econômico, então, me parece que os Estados Unidos não têm conseguido, de fato, reagir a essa presença chinesa. E aí, de novo, eu vou entrar nas relações militares, que é o que eu venho trabalhando um pouco mais, e nesse campo me parece que sim, existe uma percepção cada vez mais forte por parte dos militares dos Estados Unidos, principalmente por parte dos militares que fazem parte do Comando Sul. O Comando Sul é o comando combatente que tem como área de atuação a América Latina, na verdade, a região que fica ao sul do México. Então, o México fica sobre a abrangência do Comando Norte e a América Latina fica sob a abrangência do Comando Sul. Eu não sei se todos sabem, então talvez seja interessante dizer que os militares dos Estados Unidos se dividem geograficamente. Então, existem comandos específicos responsáveis por regiões diferentes do mundo. Eles cobrem o mundo todo, pensando desse ponto de vista. Então, todas as atividades militares que são realizadas nessa região ao sul do México são de responsabilidade do Comando Sul. E já há bastante tempo, já desde o governo Obama, já desde 2010, existe de forma consistente nos discursos dos comandantes do Comando Sul
uma visão da China como um desafio à hegemonia dos Estados Unidos na América Latina, uma visão da China como um problema. E isso tem se tornado algo cada vez mais enfático. Então, durante o governo Trump, o Comando Sul começou a definir a China como um ator maligno. E essa é uma retórica que permanece também durante o governo Trump. Alguns dos autores, como, por exemplo, a professora Anastasia Sen, ela é uma socióloga e ela, enfim, escreve desde o México, ela percebe uma militarização da política exterior dos Estados Unidos para essa região, para a América Latina. Na verdade, me parece que isso não se desconecta de uma militarização da política exterior que se apresenta também em um âmbito mais global. Então, existe um livro, é um livro um tanto quanto mais jornalístico, que foi publicado há algum tempo atrás, que se chama Guerra contra a Paz, do Ronan Farrow. E nesse livro, o Ronan Farrow descreve como o Departamento de Estado tem perdido espaço no âmbito da política exterior dos Estados Unidos e os militares têm ganhado proeminência. Então, isso talvez ajude a explicar também por que os Estados Unidos, apesar enfim, apesar da Casa Branca, dos militares, o tempo todo dizerem que a China é um problema, que a China é uma ameaça na América Latina, apesar disso, existem cargos vagos, e isso talvez reflita também essa mudança no âmbito do processo decisório, como o próprio Departamento de Estado vem perdendo espaço, o que também mostra uma fraqueza importante dos Estados Unidos, porque a diplomacia é muito relevante para qualquer potência que queira se manter enquanto potência. Então, simplesmente a força militar não é suficiente para que esse domínio se perpetue. Na verdade, isso mostra uma fraqueza importante dos Estados Unidos. Então, Neuza, se fosse para eu te dizer em poucas palavras como caracterizar isso, eu tendo a ver que neste âmbito das relações entre os militares existe uma tentativa de reforço das relações entre os militares, e aqui o Brasil entra com força. Então, no vídeo anterior, eu, enfim, trouxe alguns exemplos de como os Estados Unidos e o Brasil têm intensificado essas relações entre os militares, mas me parece que existem, em outros aspectos, uma dificuldade muito grande dos Estados Unidos de se contrapor a esse avanço chinês. Então, por mais que eles tenham tentado fazer frente a isso, a impressão que eu tenho é que eles não têm, de fato, conseguido. Ou seja, eles só têm conseguido em alguns aspectos muito específicos, e no que se refere às relações militares, isso é bastante importante. E também não é um tema de pesquisa meu especificamente, mas seria muito, muito importante, muito relevante acompanhar como a Colômbia tem se colocado nesse aspecto, porque as relações militares entre Estados Unidos e Colômbia são talvez as mais relevantes, são com bastante, na verdade são, de fato, né? Então, as relações entre Estados Unidos e Colômbia, do ponto de vista militar, são as mais relevantes na América do Sul. Então, pensando na América do Sul e não na América Latina como um todo, a Colômbia se destaca como um aliado dos Estados Unidos. E agora, com a chegada do Gustavo Petro ao poder e com a tentativa do Gustavo Petro de fazer algumas reformas importantes nas relações civis militares, me parece que é um caso para se acompanhar. Então, eu não estou dizendo que o Petro vai romper com os Estados Unidos, isso não vai acontecer, isso é pouco provável, mas ainda assim, me parece que alguns limites podem aparecer nessa aliança entre esses dois países. Então, me parece que essa é uma relação bilateral especialmente importante nesse momento que a gente vive especificamente. Então, agora eu gostaria de falar sobre a posição do Brasil, né, diante dessa rivalidade aí, Estados Unidos e China. A gente recorda que Bolsonaro prometeu romper com alinhamentos ideológicos, né, e, em vez disso, intensificar, então, as relações bilaterais das quais o Brasil poderia supostamente lucrar mais. Com isso, ele anunciou um afastamento da China, ao mesmo tempo em que deu aquela guinada, aquele cavalinho de pau que a gente falou no vídeo anterior em direção aos Estados Unidos. E, de fato, né, ainda em fevereiro de 2018, o Bolsonaro visitou Taiwan, né, sinalizando com isso provocações à política de uma só China, ou seja, de um país, dois sistemas, que é a orientação de Pequim, né?
e que considera Taiwan território inalienável, né? Então, assim, parte do território aí chinês. E depois, já no governo, o Bolsonaro, apesar de ter mantido as suas preferências e discursos, ele enfrentou fatores que dificultaram o distanciamento pretendido da China. Como é que você avalia isso, né? Como seria visto pelo governo Biden, claro, na sua avaliação, né, no seu entendimento, uma possível reaproximação do futuro governo brasileiro com a China, né? Eu estou falando aqui numa expectativa de vitória do governo Lula. Bom, então acho que a gente pode dividir essa resposta em, primeiro, tentar trazer alguns elementos sobre como foram as relações entre Bolsonaro e China durante o governo Bolsonaro. Depois a gente fala um pouco sobre as expectativas para o futuro, e aí a gente entra nesse possível governo Lula. Então, durante o governo Bolsonaro, eu acho que você já caracterizou muito bem, Deusa. Existia uma retórica muito forte de crítica à China, e essa me pareceu uma dimensão bastante importante que causou ruídos. Então, a embaixada chinesa no Brasil chegou a se manifestar sobre as relações Brasil-China, chegou a manifestar bastante preocupação e bastante desgosto mesmo com a forma como o governo Bolsonaro se manifestava com relação à China. Isso estava muito presente no momento da campanha eleitoral de 2018, então naquele momento foi o momento no qual o então candidato Bolsonaro buscou mobilizar suas bases, buscou mobilizar apoio, também a partir de uma retórica sobre política exterior, e fez críticas importantes à China. Depois desse momento inicial, houve um segundo momento no qual as críticas à China ganharam também uma importância grande, ou foram bastante enfatizadas e causaram ruídos importantes na relação, que foi durante o momento da pandemia, principalmente o primeiro ano da pandemia, no qual o governo Bolsonaro fez críticas e nesse sentido se copiou bastante uma retórica que vinha dos Estados Unidos, de crítica à China, de falar que se tratava de um vírus chinês, enfim, eu imagino que todos se lembram de como isso foi problematizado naquele momento. Mas, apesar disso, quando a gente vai analisar as relações comerciais e os investimentos, não houve nenhum impacto. Então, houve naquele momento, por exemplo, leilões para concessão de exploração de áreas de petróleo, por exemplo, e a China comprou, né, então, alguns desses direitos. Então, nesse campo específico das relações comerciais, a China se mantém como o principal parceiro comercial do Brasil. A China é um ator bastante importante para atores relevantes no Brasil, então, para o agronegócio brasileiro, a China importa muito, porque a China é comprador. Então, para todos aqueles que produzem soja, e também para algumas outras áreas, como, por exemplo, no que se refere à mineração, então, o ferro brasileiro é em grande parte exportado para a China. Então, para as elites econômicas, ou pelo menos para parte das elites econômicas no Brasil, a China é um parceiro muito importante, e nesse sentido, seria muito difícil para um governo Bolsonaro, de fato, se colocar contra a China. Então, existe essa retórica, mas, por outro lado, não existe nenhum rompimento com a China, desse ponto de vista. Então, existe uma retórica crítica, mas as práticas se mantêm. E existe, inclusive, um texto do professor Giorgio Romano, junto com a professora Ana Teresa Marra. Eles publicaram esse capítulo de livro em um livro que se chama As Bases da Política Externa Bolsonarista, e nesse livro eles tentam mostrar como houve, em um primeiro momento, uma retórica bastante ideológica, uma retórica bastante crítica à China, mas depois alguns desses interesses econômicos de certas elites brasileiras tiveram um impacto grande, e acabou que não houve nenhum grande rompimento com relação à China. Então, a gente consegue perceber como,
para o Brasil, a China já se tornou um parceiro estrutural, não é algo que depende de um governo de turno. O governo de turno ele pode trazer uma ênfase diferente, trazer um discurso diferente, mas quando a gente vai olhar para os aspectos mais materiais, para os aspectos de comércio, de investimentos, a China se mantém. Então, me parece que qualquer que seja o governo ou o candidato que ganhe as eleições agora no Brasil, tem a China talvez como um parceiro quase como indispensável. E para o Brasil, me parece que o grande desafio é como lidar com as relações com a China deste ponto de vista também econômico, porque hoje em dia o que o Brasil exporta para a China são basicamente commodities. E pensar como o Brasil poderia passar a exportar produtos de maior valor agregado para a China é um desafio bastante importante, é um desafio, inclusive em termos de autonomia, que foi algo que a gente acabou conversando um pouquinho ainda aqui brevemente no vídeo anterior. Então, se a gente quer falar de autonomia, é importante também pensar em como o Brasil pode voltar a ser um país com uma indústria importante, com uma indústria relevante, e colocar um fim ao processo de desindustrialização que se relaciona também com o aumento das relações entre, ou pelo menos das relações comerciais entre o Brasil e a China. E como os Estados Unidos têm se colocado nesse aspecto? Então, me parece que os Estados Unidos, de forma geral, eles entendem como a China se tornou um ator estruturante para o Brasil, deste ponto de vista comercial, e o que eles têm buscado é principalmente um aumento das relações em outras áreas, e aí eu destaco as questões estratégicas, as relações militares, que foram também os pontos nos quais foi possível fazer essa aproximação, porque, como você já comentou, Neuza, existem dificuldades importantes para a aprovação de um acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, existem resistências importantes internas aos Estados Unidos para que isso aconteça. Então, me parece que existe um pouco dessa dinâmica, existiu um pouco dessa dinâmica durante o governo Bolsonaro, e me parece que é um tema de longo prazo. Como a China se tornou um parceiro quase inevitável para o Brasil, os Estados Unidos entendem isso, mas também buscam que haja limites importantes, principalmente do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político dessas relações. Então, se a gente pensa em um segundo, já chegando então, no segundo momento da resposta, se a gente pensa em um segundo governo, um terceiro, na verdade, né? Um terceiro governo Lula, se o Lula volta com uma política externa que se pretende ativa e altiva e que busca aproximação com outros países emergentes, com outros países do sul global, incluindo a China, por exemplo, me parece que isso seria cada vez menos tolerado pelos Estados Unidos. Então, isso é cada vez mais visto com reticência e visto com desconfiança pelos Estados Unidos. No momento anterior, não é que os Estados Unidos recebessem bem iniciativas como os BRICS, por exemplo, mas me parece que aquilo era talvez uma questão secundária. E hoje em dia, me parece que existe uma ênfase maior nessa estratégia de conter a China. Então, no momento do governo Obama, que foi quando houve a convergência Lula-Obama, por exemplo, houve também a convergência Bush-Lula, naquele momento não era explícita, não eram explícitas as rivalidades entre China e Estados Unidos. Então, elas existiam, elas de fato já estavam colocadas, o Obama inicia uma política de pivô para a Ásia, mas havia uma ambiguidade importante, haviam discussões ainda nos Estados Unidos, havia possibilidade de cooperação entre China e Estados Unidos, isso não estava descartado. A partir do governo Trump, existe uma intensificação e essas rivalidades se tornam cada vez mais explícitas. Então, o que me parece é que isso seria um grande desafio para um governo Lula. Como equilibrar relações com dois parceiros tão importantes? Porque os Estados Unidos continuam a ser bastante importantes para o Brasil, então um rompimento com os Estados Unidos seria também algo bastante traumático, não me parece que é algo que um governo Lula proporia, muito pelo contrário, me parece que um governo Lula buscaria equilibrar uma busca de autonomia, busca de maiores relações com o sul global, com a tentativa de manter relações cordiais, de manter relações amistosas com os Estados Unidos, até porque continuam a ser um parceiro comercial importante, então já não são mais o primeiro, mas continuam a manter uma importância.
E essa situação de intensificação das rivalidades me parece que é um desafio importante para um possível governo Lula. Então, me parece que é uma conjuntura diferente. O grande problema seria olhar para essa conjuntura como se ela fosse a conjuntura do passado, como se ela fosse a conjuntura dos anos 2000. E para ser bastante sincera, é esse o grande tema que eu venho me perguntando quando eu ouço as declarações do candidato Lula, porque ele se refere totalmente ao tempo todo ao que ele vai fazer, tanto em termos internos como em termos externos, a partir do que ele fez em um momento anterior, mas as relações de força, o momento atual é um momento diferente. Então, eu destacaria isso, como isso é um desafio para o Brasil, tendo em vista que esse tema, ou essa tentativa, essa estratégia de contenção à China tem se tornado cada vez mais relevante, cada vez mais explícita para os Estados Unidos. Por mais que hoje talvez a Rússia seja o centro das atenções pela mídia, a China continua sendo a ameaça principal. Então, no fact sheet, né, no documento provisório que os Estados Unidos lançaram sobre a estratégia de defesa nacional, a China aparece ali em primeiro lugar como ameaça interestatal enfatizado. Então, eu diria que esse é o grande desafio, talvez, de um possível governo Lula. Concordo com você que os desafios são bem maiores para o Lula hoje, né, para um atual governo, né, um novo governo aí de Lula que não daria para replicar aquelas estratégias do passado e tal, né, porque ele vai ter que encarar isso, né, o mundo mudou, a gente está aí com desafios bem maiores e de fato, é a China o grande competidor dos Estados Unidos, né? Então, essa guerra está acontecendo, ela é real, é isso, tem realmente uma canalização aí de iniciativas, né, dos Estados Unidos para a região lá da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas, de fato, o grande competidor, o grande páreo dos Estados Unidos é a China e a sua capacidade de investimento, sua capacidade econômica, né, que é enorme, que é gigante realmente. Agora, eu acho muito interessante, né, você ter dois parceiros, né, ou dois pretendentes, né? Muito melhor você ter dois pretendentes do que você ter um só e você ficar muito vulnerável às voluntariedades, né, ou voluntarismo desse pretendente. Então, acho que numa conjuntura em que você tem mais de um interessado e o Brasil voltando a se articular, né, retomando o espaço, porque hoje a gente vê que a Argentina está muito mais próxima da China, né? Ocupou esse lugar aí que foi, esse vácuo aí que foi de poder que foi deixado durante o governo Bolsonaro. Então, eu acho que o Brasil retomar o diálogo, retomar as interlocuções é muito importante, né? Inclusive participar desses fóruns, esses fóruns que reúnem outros países, não só os países ocidentais, é muito importante, porque é ali que você vai passar assim, informação, né? Você vai obter informação, você vai trocar informações ali que são muito importantes, né? E você vai ter esse capital político, ele é um capital realmente que importa, sempre importou nas relações internacionais, então não é agora que não vai importar, né? Então, o fato de a gente estar vendo que na prática existe, né, a retórica é uma e a prática é outra, existe um pragmatismo, de fato, no governo brasileiro, quando ele está olhando diante desses fatores aí condicionantes dos quais ele não pode fugir, mas, por outro lado, a gente sabe que esse poder brando, essa capacidade de diálogo, de construção de consenso, realmente é muito importante. Não tem o país, o Brasil, né, hoje, na situação em que se encontra, e diante desses desafios
internacionais, no contexto internacional, não tem como abrir mão disso, absolutamente, não tem como, né? Então, eu agradeço mais uma vez a sua vinda aqui. A gente, infelizmente, tem que encerrar mais esse vídeo aqui no programa Diálogos Ineu, e eu agradeço muito a sua participação novamente e espero poder contar mais vezes aqui com a sua presença. Então, o convite já está feito. Muito obrigada mais uma vez, Neuza. Só fazendo um adendo, eu agradeço também aos seus comentários, acho que foram muito importantes, porque colocaram ênfase em algo que eu não tinha dito e que eu concordo bastante, que é a ideia de que, se de fato vai ser mais difícil para o Brasil equilibrar entre dois parceiros que se tornam rivais, por outro lado, vai ser muito importante também que isso seja feito. Então, do ponto de vista dos interesses nacionais, isso que importa, que o Brasil consiga equilibrar entre os dois para garantir maiores margens de manobra, para garantir maior autonomia. O que me parece é que, de fato, é uma conjuntura um tanto quanto mais desafiadora nesse sentido, mas continua sendo importante que isso seja feito. Bom, eu agradeço e até mais. Eu agradeço a todos que nos acompanham por aqui no canal. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que nos deixem um like. E lembrando que, se vocês quiserem ser avisados do lançamento de novos vídeos, vocês precisam se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem aqui muito conteúdo ainda para ser explorado e recebi aqui muitos pesquisadores aí muito competentes, jovens e com um talento enorme. Então, é isso. Eu agradeço muito essa parceria nossa aqui, né, com o pessoal que está aí nos acompanhando. E eu agradeço a você, Lívia, mais uma vez. Até mais.